Fala galera do meu canal, beleza? Estamos aí com mais um vídeo para vocês e vamos estar falando do retorno da Copa do Brasil pós-Copa América. Estaremos falando sobre retorno do Campeonato Brasileiro, que será a sua 10ª rodada. Mas antes eu quero mandar um alô para os meus amigos, o Jonas, o Thiago, o Marcos, que nós tivemos aí uma aula de tiro no sábado com o nosso instrutor ali. Também mandar um alô para ele, instrutor Frank da Academia Real. Um abraço a todos vocês, espero que vocês estejam aí vendo esse vídeo, beleza? Então vamos lá. Retorno de Copa do Brasil. Não sei se foi como todos esperavam, mas nessa quarta-feira às 19h15 nós tivemos Grêmio e Bahia. Um jogaço. O time do Bahia surpreendeu o Grêmio, surpreendeu no fator ofensivo, no esquema tático, jogou muito bem, até mesmo eu ouso a falar que merecia a vitória, porque se portou muito bem dentro de campo, jogando contra um time de uma expressão enorme como o Grêmio. Mas do outro lado tinha o fator Cebolinha. É claro, o menino está voando, jogando muita bola. Passou ali para o professor Renato Gaúcho toda uma condição física para entrar jogando. E no lance ali, ocasionou um pênalti em cima do Cebolinha. Ele cobra e abre o placar para o Grêmio. E nisso nós vimos ali que o Bahia jogou de igual para igual com o Grêmio, dentro da arena do Grêmio, um jogo muito acirrado, com chances para o Grêmio, com certeza, que era o mandante do jogo, chances para o Bahia, que realmente fez uma excelente partida, jogou muito bem, merecia a vitória. Em alguns momentos da partida ofereceu grande perigo à defesa do Grêmio, e numa jogada aérea o Gilberto empata o jogo de cabeça e ficou um jogo muito difícil para o Grêmio de volta. Será na próxima quarta-feira às 19h15, mesmo horário do primeiro jogo, e o Grêmio ele vai ter que se portar muito bem dentro da Fonte Nova, que é a arena do Bahia. E eu vi que realmente o Bahia está passando segurança para os seus torcedores, porque fez um jogo de igual para igual contra o Grêmio. Em muitas oportunidades ele teve a chance, né, de passar à frente do placar, mas salve também que a defesa do Grêmio é muito boa, assim como o goleiro Paulo Vitor foi muito bem na partida. Então o Grêmio vai ter uma difícil missão de enfrentar o Bahia na Fonte Nova. Nós sabemos que vai ser casa cheia. O Bahia sempre vai aos confrontos ali na Fonte Nova com casa cheia, a torcida apoiando, e ainda mais que o Bahia consegue um empate com o Grêmio dentro da arena do Grêmio. Então isso é de extrema importância para o time do Bahia, que vem fazendo boas partidas. Antes mesmo da Copa América estava já jogando muito bem e está conseguindo consolidar isso dentro de campo nesse retorno agora após Copa América. Então vamos ver como que o Bahia se porta quando iniciar também a 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mas fez um jogo exímio, fez um jogo muito bom. É claro que nós também não podemos menosprezar o Grêmio. Como eu falei, tem o fator Cebolinha. O menino está voando, está jogando muito bem, tem feito belas partidas. Também o Grêmio teve chance de ampliar o placar, mas também o goleiro do Bahia, o Douglas, também estava fechando tudo, defendendo tudo, pegando tudo. Então realmente uma partida muito boa de se assistir. Em alguns momentos o Grêmio passou sufoco, em outros momentos o Grêmio ofereceu perigo ao Bahia,
E nisso eu encerro falando sobre o Grêmio, que nós vamos ter um jogaço na próxima quarta-feira. E o fator casa faz diferença, mas se o Grêmio também entrar ligado, antenado, querendo a partida, com certeza nós podemos ter alguma surpresa a nível aí de Copa do Brasil nesse confronto entre Bahia e Grêmio na próxima quarta-feira. Tivemos também na mesma quarta-feira às 21h30 Atlético Paranaense e Flamengo. Então nós vamos falar um pouco acerca desse jogo cheio de polêmica, cheio de questões aí relevantes que poderia ter dado outra dimensão ao jogo. O Atlético Paranaense jogando na Arena da Baixada, na sua casa, enfrentou o Flamengo. E no início do jogo, o Atlético Paranaense muito bem. Posso dizer assim, com toda a ousadia, que o Atlético Paranaense engoliu o Flamengo, jogando muito bem. Eu fiquei surpreso porque o Atlético Paranaense tinha grandes baixas, né, no seu cartel. Paulo André se aposentou, o Lodi foi negociado ao Atlético de Madrid, o Thiago Heleno suspenso, Camacho suspenso, então veio aí com grandes baixas, mas no entanto tinha ali o técnico que já tinha um trabalho consolidado no Atlético Paranaense, já conhece a sua equipe, já conhece o seu cartel e montou um time ofensivo para enfrentar o Flamengo. Então no início ali o Flamengo sofrendo muito, e aos 10 minutos do primeiro tempo, o lance mais polêmico da partida, no meu ver, o jogador faz uma jogada aérea para o Cirino. Ele tinha condições de alcançar a bola, sim, e o Diego Alves, goleiro do Flamengo, pega a bola fora da área. No meu ver, o VAR teria que ter tomado uma atitude de acionar o juiz e posicionar essa jogada, ocasionando o que? A expulsão do Diego Alves, porque ele pegou a bola fora da área, e lembrando que o Cirino tinha condições sim de alcançar a bola e de até mesmo fazer o gol, mas o VAR ficou omisso nessa parte do jogo, não entrou em contato com o árbitro e seguiu o jogo. Então, para mim, essa decisão do VAR poderia mudar toda a partida a favor do Atlético Paranaense, que já estava jogando muito bem, já estava engolindo o Flamengo. Então, se o Flamengo tem um jogador expulso, o Flamengo fica com um jogador a menos, com certeza o Atlético Paranaense iria vencer essa partida, pelo que ele estava apresentando em campo. Não estava deixando o Flamengo jogar, estava massacrando o Flamengo dentro do campo, acuando a defesa do Flamengo, o meio de campo. O Flamengo não conseguia jogar no primeiro tempo, fez um primeiro tempo horrível, abaixo daquilo que os torcedores do Flamengo esperavam. E contudo, teve ainda 3 lances de gols ali que foram anulados pelo VAR, né? E que estavam corretíssimos, mas lembrando que o VAR poderia ter tomado uma atitude no lance do Diego Alves, que pega a bola fora da grande área dele. Então eu vejo aí que o Atlético Paranaense poderia sair com 2, 3 gols de vantagem tranquilamente, pelo que apresentou no primeiro tempo. Jogou muito bem, demonstrou um futebol de grande ofensividade, apresentou ali o que os torcedores do Atlético Paranaense esperavam: um time ofensivo, um time que não dava espaço para o Flamengo, um time que ia em busca do gol. E o Flamengo no primeiro tempo realmente não conseguiu apresentar aquilo que o técnico Jorge Jesus queria. E no meu ver também, que eu esperava o Flamengo entrando com Rafinha do lado direito e com Diego no meio de campo apoiando o Cuéllar. E não foi isso que aconteceu. Não foi isso que aconteceu. O Flamengo entra com Rodinei na direita
e com William Arão como segundo volante. Então realmente o que eu esperava do Jorge Jesus não aconteceu na partida. Eu esperava ele um pouco mais ousado para esse jogo e não foi o que aconteceu. Porque se ele coloca o Diego no meio de campo, daria mais opção de passe para o Arrascaeta, para o Vitinho, para o Bruno Henrique, Gabigol. Ou seja, ele começou como qualquer outro técnico do Brasil, como o Abel fazia. Então não teve esse diferencial. O time ficou perdido no primeiro tempo, o time ficou aquém no primeiro tempo. E aí sim, já no segundo tempo, Jorge Jesus percebendo, faz mudanças, tira o Vitinho, coloca o Diego, coloca o Everton Ribeiro, e assim no segundo tempo o Flamengo começa a jogar um pouco mais, dando ao meio de campo mais precisão nos passes a nível de ataque. Então melhorou um pouco mais. Mas isso não significa que o Flamengo foi bem na partida. Para mim não foi bem, para mim não jogou bem. E quem merecia ter saído com a vitória naquele jogo era o Atlético Paranaense, com certeza, pelo que apresentou, pelo tanto que jogou, tanto no primeiro tempo como no segundo tempo, apresentou um futebol de grande nível. E é claro, nós não podemos querer que o Flamengo jogue na estreia de Jorge Jesus uma partida com um técnico igual do Atlético Paranaense, que já tem mais de um ano à frente ali do Atlético Paranaense. Então é compreensível, mas não é compreensível os erros que a arbitragem cometeu contra o Atlético Paranaense. Porque se tivesse expulsado o Diego Alves, seria totalmente diferente, né? Aquilo que o Atlético Paranaense já estava apresentando, Flamengo com um jogador a menos seria muito mais vantajoso para o Atlético Paranaense. Então fica aí a minha insatisfação contra o VAR, que se negou a tomar uma decisão importantíssima para o Atlético Paranaense, que seria de vital importância para o jogo de volta. E o jogo de volta será também na quarta-feira, às 21h30. Vamos falar sobre Palmeiras. Palmeiras Internacional. O Palmeiras vence o Internacional por 1-0. Gol do Zé Rafael, que vem se destacando muito no Palmeiras. Vem jogando muita bola. O cara tem sido o nome do Palmeiras. Tem apresentado futebol excelentíssimo e ajudou o Palmeiras a vencer na sua casa por 1-0 e vem com essa vantagem para o próximo jogo. É claro que não tem nada decidido ainda, não tem nada fechado, mas o Palmeiras até na quarta-feira, que foi o jogo às 21h30 também, tinha sido o único a vencer nesse retorno aí de quartas de final, e tinha apresentado um futebol melhor do que Grêmio, Flamengo. Então o Palmeiras vem com uma grande vantagem para o próximo jogo, que será no Beira-Rio, na próxima quarta-feira, às 21h30. E o Internacional não consegue jogar muito bem, mas tem esse mando de campo na próxima quarta-feira, e será uma partida importantíssima aí para avançar para a próxima fase da Copa do Brasil. E Internacional vai ter que entrar com força total para vencer o jogo, né? Se fizer um gol, vai a pênalti. Se fizer 2, avança para a próxima fase. E agora vamos falar sobre o jogo de quinta-feira, dia 11/7, Cruzeiro e Atlético Mineiro. Um jogão. Vamos fazer menção aqui do Pedro Rocha. O cara destruiu a partida. Se você estiver procurando o Atlético Mineiro e não encontrar, vai no bolso do Pedro Rocha que você encontra, beleza? Porque ele colocou o time todo no bolso. Então vamos lá.
O Cruzeiro, mesmo com todos os problemas que está enfrentando aí no momento, sendo investigado aí pela Polícia Federal por questões de lavagem de dinheiro e tal, entrou em campo nessa quinta-feira às 20 horas e jogou contra o Atlético Mineiro, seu arquirrival de Minas Gerais, e uma partida que mostrou a grandeza do Cruzeiro. Independente do que esteja acontecendo, o time ainda está forte para a Copa do Brasil, o time ainda apresenta um bom futebol que vem crescendo no decorrer das partidas, e foi isso que nós vimos nesse jogo. Pedro Rocha, o menino ali, jogou muito bem. O seu primeiro gol foi lindíssimo, ele deu um corte, né? Quem pensou que ele fosse bater com a direita, ele dá um corte, puxa para a esquerda e bate. E o Vitor tenta alcançar a bola, mas não consegue. Um belo gol do Pedro Rocha. Ele estava sendo assediado pelo Flamengo, o Flamengo tentando comprar ele, mas eu não sei se travou essa negociação, se não vai ter mais, mas trarei maiores informações nos próximos vídeos. Então, e o segundo gol, ele tomou uma bola no meio de campo, arranca, dribla o Vitor e dá o passe açucarado para o Thiago Neves, que só tem o trabalho de empurrar a bola para o gol. E o terceiro gol do Robinho, ele para o gol, pega no zagueiro a bola e sobra para ele, e ele bate praticamente num gol livre, porque o Vitor já tinha caído para o seu canto direito. Então, um belo jogo do Cruzeiro contra o Atlético Mineiro. E vamos às questões técnicas. Eu vi que o Atlético Mineiro não está conseguindo fazer uma transição boa de marcação. Ficou aquém nesse jogo, não conseguiu fazer uma marcação boa, não conseguiu fluir com os meio de campo Casares, ele que joga muito bem, Elias, e ainda tem uma difícil missão de tentar vencer o Cruzeiro de 4 gols para avançar para a próxima fase na Copa do Brasil, na próxima quarta-feira, de 17/7. Ficou difícil para o Atlético Mineiro vencer o Cruzeiro nessa diferença de gol. É claro, não é impossível, vai jogar em casa, mas tem uma difícil missão. O menino aí, Pedro Rocha, foi o destaque do jogo. Jogou demais, realmente deu trabalho para a defesa do Atlético Mineiro, conseguiu impor um bom jogo e com certeza foi aí atribuído a ele o melhor em campo nesse confronto entre Cruzeiro e Atlético Mineiro. Então vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Retorno do Campeonato Brasileiro, meus amigos, neste sábado, dia 13/7, o jogo que abre esse retorno aí da 10ª rodada do Campeonato Brasileiro é Grêmio e Vasco. Em seguida, às 17 horas também, Fortaleza e Avaí. Às 19 horas teremos um confronto paulista, São Paulo e Palmeiras. Às 19 horas também teremos Bahia e Santos. E no domingo, às 11 horas, no Maraca lotado, Flamengo e Goiás. Lembrando que o Goiás também está muito bem aí na competição, vem fazendo jogos aí antes da Copa América, fez jogos importantíssimos que levou ele a esse patamar de estar entre os 10 melhores no Campeonato Brasileiro. E tem um jogo a menos, poderia estar mais próximo ali do G4, porque tem um jogo a menos contra o Corinthians. E domingo também às 16 horas teremos Cruzeiro e Botafogo, teremos também Corinthians e Avaí, e às 16 horas também teremos Atlético Paranaense Internacional. Às 19 horas teremos Chapecoense e Atlético Mineiro. E fechando a 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, teremos na segunda-feira às 20 horas Fluminense e Ceará. Então vou passar aqui a zona de classificação aqui dos 5 melhores do Campeonato Brasileiro. Palmeiras com 25 pontos, Santos com 20 pontos, Flamengo com 17, Internacional com 16 e Atlético Mineiro com 16 também. E
a zona do Z4 está da seguinte maneira: Chapecoense em 17º com 8 pontos, Cruzeiro também com 8 pontos em 18º, o CSA com 6 pontos em 19º e o Lanterninha e Avaí com 4 pontos em 20º. Então, teremos início da 10ª rodada neste sábado. Teremos jogos importantíssimos aí para quem quer subir mais na tabela. Palmeiras vem ali com a vantagem confortável para o segundo colocado. E é isso aí, galera. Esperamos que o retorno desses campeonatos como Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Libertadores, encham aí o prazer do torcedor no seu coração aí, a paixão pelo futebol. Muitas pessoas estavam me perguntando por que eu não gravei no período da Copa América. Vou esclarecer aqui para vocês. Eu vou ser sincero com os inscritos do meu canal, aqueles que assistem o vídeo. Realmente eu fui indiferente a essa Copa América. Não estou gostando da maneira que está sendo conduzida a seleção brasileira. Tivemos aí o ano passado o Brasil disputando uma Copa do Mundo, deixou a desejar, e de lá para cá eu perdi ainda mais a confiança na seleção brasileira, não por questões de técnico, ou seja, mas eu vejo que a CBF ela virou um mercado de vitrine para jogadores, impossibilitando o técnico a convocar os jogadores que ele tem em mente. Então isso é muito triste para quem torce para a seleção brasileira, para quem é torcedor da seleção brasileira. E também a gente perde o ânimo de torcer. Por quê? Porque tem muitas pessoas aí que ficaram de fora, independente do Brasil ter ganhado ou não a Copa América. Isso não é o que está em pauta neste momento, mas sim a questão de jogadores de expressão ficarem de fora da lista da convocação para a Copa América. Eu não falei muito acerca de jogadores, eu não quis entrar nessa polêmica. Por quê? Porque eu não estava a fim de esquentar a cabeça e preferia ver ao final de uma Copa América para ver como que seria a reação da questão de título, de expressão, que desde 2002 o Brasil ganhou a Copa das Confederações, né? A Copa América de 2004, se eu não me engano, posso estar errado, que Adriano foi um dos heróis aí. E esse título recente agora, sem falar das Olimpíadas, né, que foi um título inédito. Então eu vejo a não importância que muitos jogadores têm dado à seleção brasileira. Antigamente, quando você via uma convocação e jogadores sendo convocados para a mesma, eles se emocionavam, eles choravam de felicidade. Hoje nós não vemos mais isso, porque os jogadores eles já sabem que vão ser convocados, por essa questão de marketing, que hoje a seleção ela não é mais o foco principal do jogador. A seleção brasileira se tornou uma vitrine para ele fazer uma transferência bem sucedida financeiramente para clubes europeus. E a exemplo disso, nós temos jogadores aí que se destacaram muito na seleção brasileira nessa Copa América. Temos o Cebolinha, que foi monstro, o Gabriel Jesus, que jogou muita bola. Mas eu quero deixar bem claro aqui que esse nível de Copa América ele não teve um nível elevado. Respeitando todas as seleções, respeitando Argentina, Colômbia, Peru, Venezuela, Chile e demais seleções que disputaram a Copa América. Não tivemos um nível de qualidade. Se o Brasil não vencesse essa Copa América, ficaria até feio, porque o nível de qualidade que as outras seleções apresentaram foi baixíssimo. A não dizer do jogo que o Brasil fez contra a Argentina, que para mim foi o melhor jogo que teve na Copa América. Mas os demais
foram de baixo nível. Até mesmo a final que o Brasil jogou contra o Peru, para mim foi um jogo horrível. Um jogo que não trouxe nenhuma empolgação para comemorar esse título que a seleção ganhou. Beleza, respeito todos os jogadores, só sou um mero falador, né, sobre jogos, sobre futebol, mas essa é a minha satisfação quanto à seleção brasileira. Enquanto não entrar um homem com prudência, com responsabilidade, com respeito, com integridade na seleção brasileira para dirigir a seleção de uma maneira coesa e correta, o Brasil não vai ganhar título de expressão. O Brasil ganhou da Argentina, mas vamos pegar a nível europeu. Se nós colocarmos as seleções europeias afiladas com as seleções americanas aqui, sul-americanas, nós vamos ver uma grande discrepância entre elas. Times europeus, seleções europeias, mesmo que de menor expressão, são destaque porque jogam um futebol de altíssimo nível, jogam um futebol exemplar que hoje as seleções da América não conseguem apresentar. Infelizmente não conseguem. Temos jogadores individualmente falando muito bons, a nível de ganhar títulos individuais, mas infelizmente na hora que entra no coletivo não consegue agradar os torcedores de suas respectivas seleções. Então essa é a minha satisfação contra a seleção brasileira. Por quê? Porque infelizmente o técnico não consegue convocar os jogadores que ele quer, e sim os jogadores que a CBF oferece para o técnico. E vamos sofrer muito mais. Muitos torcedores iludidos ficaram empolgados com a questão da seleção ganhar essa Copa América, mas não se iluda, caro torcedor, não se iluda com isso, porque quando começar competição de eliminatórias da Copa do Mundo, competição com seleções europeias, nós vamos ver a que nível a seleção brasileira se encontra. E isso, se não houver aquele jeitinho brasileiro de ganhar outra Copa do Mundo. Mas até então, se for tudo limpo e honesto, nós não teremos nem tão cedo a seleção brasileira vencendo uma Copa do Mundo. Essa é a triste realidade do cenário do futebol brasileiro hoje, a nível de seleção. Muitos podem criticar, não dar atenção para esse vídeo, mas o que retrata hoje, não só no Brasil, mas como a nível de seleção brasileira, é isso: corrupção. A corrupção está em todos os cantos. Até mesmo no futebol, que o brasileiro ama tanto, tem muita corrupção. E dentro da CBF também tem muita corrupção, e estão fazendo a seleção brasileira de vitrine para jogadores fechar contratos milionários na Europa. Essa é a minha satisfação, o meu descaso com a seleção brasileira. Se você concordar ou não, beleza. Essa é a minha opinião acerca da seleção brasileira e nada vai interferir no que eu penso, né? É isso aí, galera. Esse era o meu vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você não gostou, deixe seu comentário. Fale assim: ó, Fábio, eu não gostei do que você falou acerca da seleção ou dos clubes. Fica à vontade, meu amigo. Esse canal é seu. Você pode falar o que você quiser. Você pode dar like, você pode dar dislike. Quem manda no canal é você. Eu simplesmente trago as ideias pertinentes ao mundo do futebol, segundo as minhas ideias e os meus ideais. Mas se você quiser dar sugestão, fazer contra-resposta, aí fica à vontade, que o canal é seu. Mas não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, deixar o seu comentário, beleza? Valeu, tchau!